E agora Ah, está começando aqui. tá. Vamos lá. Vou abrir aqui meu texto, vou começar, tá? E aí eu vou começando a ler. Vamos lá. A metáfora do amor em Fedro. Aristodemos reconta o primeiro dos discursos que lembra, o de Fedro, como ele já havia relatado antes. Não se lembra de tudo, relata para o interlocutor e o leitor apenas aquilo que achou digno de recordação. Conforme já disse, ele contou como Fedro iniciou seu discurso declarando que Eros era uma divindade poderosa e admirável, tanto entre os homens como entre os deuses, por várias razões, mas especialmente pelo nascimento. O fato de ser o mais velho dos deuses já constitui prerrogativa excepcional. Recontando a teogonia, né, que é a narrativa do nascimento dos deuses, que no início era o caos. Eros foi o primeiro dos deuses a nascer. Se o amor, por um lado, tem esse mérito de ter surgido primeiro, ele também é o que melhor nos inspira a viver bela e retamente. Nos inspira mais do que a beleza, os parentes, a riqueza ou as autoridades. Fedro nota como um indivíduo que ama se envergonha de praticar algum ato condenável na frente do amado. Se envergonha muito mais do que se fosse pego pelos pais, amigos ou até diante das leis. Ele especula como um exército composto de amantes seria capaz de vencer o mundo inteiro, pois preferiria morrer a abandonar o amado. Ele, então, dá 3 exemplos da cultura helênica de sujeitos que morreram por seus amados. O primeiro é o exemplo de Alceste, uma princesa que sacrificou sua vida pelo marido Admeto. O mesmo havia despertado a fúria da Artemis, mas Apolo havia conseguido um acordo com a deusa e sugere a Admeto que, no momento prometido de sua morte, consiga um substituto. Contudo, ninguém, nem os pais de Admeto, concordavam em se sacrificar por ele. Foi por amor a Admeto que Alceste sacrificou a própria vida, tomando o seu lugar. E diante de seu gesto, os deuses admirados permitiram que sua alma voltasse do Hades. Diferente é o segundo exemplo, o de Orfeu, que não sacrificou sua vida para ir ao Hades buscar Eurídice. Nesse, as habilidades de Orfeu com a harpa permitem que ele retorne com a amada, desde que não olhe para trás. Porém, Orfeu não resiste à ordem e olha para trás em busca dela, descobrindo assim que era apenas um fantasma lhe seguir esse tempo todo. Por isso, ao chegar à superfície, encontra a morte na mão das Menades. O motivo para isso seria justamente que não estava disposto a morrer por amor, diferente de Alceste. O terceiro exemplo é o de Aquiles, um herói da guerra de Troia. Havia sido revelado por sua mãe que, se ele não participasse da guerra, poderia morrer velho. Mas Aquiles escolhe participar do combate, morrendo jovem para se vingar de Heitor por ter matado seu amigo e amante, Patroclo. Os deuses, admirados pelo gesto de amor de Aquiles, enviaram sua alma para a ilha dos bem-aventurados. Para Fedro, a admiração dos deuses por Aquiles foi até maior do que a admiração pelo sacrifício de Alceste, porque Aquiles era muito mais moço e belo que Patroclo. A relação entre eles era de uma pederastia. Havia um amante mais velho, Eraxes, e um amado mais jovem, Eromenos. O elogio vem precisamente da inversão que Aquiles faz, de passar da posição de um objeto passivo do amor. Só um segundo, Simone. Ali está esse Deixar assim para eu significado. gravar? Eu não vou prestar muita atenção. Tá gravando? Tem Está alguém aí? gravando. Tem alguém. Já Desculpe, desliguei. desligando. Me diz aí, Simone, esse termo está ali, é pederastia? Sim, Ah, sim, tá. Já se usava. Tá bom. sim, Uma prática admitida na educação. Tá bom. É por sim. Aí causa eu vou da dar. paideia, Zé. É a paideia. Chama-se Paideia. paideia. Ah, sim. Aí isso vai voltar, tá? O elogio vem precisamente da inversão que Aquiles faz de passar da posição de um objeto passivo do amor, do Patroclo, para a posição de amante.
uma inversão que aparentemente Alceste não pode fazer. O amante é mais divino que o amado, por estar possuído pela divindade. Isso também está no Banquete. O que se retém para Lacan nesse elogio, em primeiro lugar, é a crítica de Orfeu, que desvela um dos pontos do amor para a psicanálise, que somente há substituições. Por ele, ao recusar morrer por Eurídice, os deuses não lhe mostram uma verdadeira mulher, mas um fantasma. Como ele faz isso, como ele traz isso, faz eco. A diferença que existe entre o objeto de nosso amor, enquanto recoberto pelas nossas fantasias, e o ser do outro. Se o exemplo de Orfeu tem seu mérito por desvelar a fantasia que participa do amor, pois o que me faz amar o outro, como é visto em Freud, é precisamente o que ele me oculta do traumático, qual seria a diferença entre Alceste e Aquiles? Para Lacan, a resposta está ao que cada um renuncia. Alceste se sacrifica pelo marido para que ele continue vivo, mas com Aquiles é de outra ordem, porque Pátroclo está morto. Aquiles não se sacrifica para evitar a perda de seu amado. Seu amado já está morto, mas ele passa para a posição de amante, se transforma em Erastes. Há, por um lado, uma certa moralização no elogio de Fedro sobre Aquiles, porque ele segue o destino que a comunidade espera dos jovens amados, que amadureçam e se tornem amantes. Essa passagem simboliza, explicitando melhor o que chamamos de a metáfora do amor. O que é importante para Lacan é que Aquiles se sacrifica por algo que já está para além de todo alcance, de toda apreensão. O gesto de Aquiles não implica manter vivo o amado, como o gesto de Alceste, ou mesmo trazê-lo de volta da morte, mas ele segue Pátroclo. O gesto dele é em direção a um objeto para sempre perdido. Nesse sentido, o amor opera uma espécie de milagre. É milagre porque a substituição de Eromenos pelo Erastes não implica uma simetria e retorno, pois Aquiles, ao deixar de ser objeto de amor de Pátroclo e ao estender sua mão de volta, não busca o mesmo que Pátroclo buscava nele. Lacan, inclusive, lança a mão do mito para dar conta dessa simetria. Esta mão que se... Gente, essa parte, para mim, eu escrevia com as minhas palavras e não sei se ficou boa, tá? Mas eu submeti aí e não recebi críticas. Esta mão que se estende para o fruto, para a rosa, para a chama que se inflama de repente, seu gesto de pegar, de atrair, de atiçar é estreitamente solidário à maturação do fruto, à beleza da flor, ao flamejar da chama. Mas quando nesse movimento de pegar, atrair, atiçar a mão foi longe, o bastante em direção ao objeto, se do fruto, da flor, da chama, sai uma mão, se estende ao encontro da mão, que é a de vocês, e neste momento é a sua mão que se detém fixa na plenitude fechada do fruto, aberta da flor, na explosão de uma mão em chamas, então aí se produz o amor. O que eu entendi que ele tenta explicar é com esse mito, justamente todo mito tenta dar conta, inclusive o mito de Fedro. Do amor, o primeiro Deus. Ele tenta dar conta de um real. O real é um dos 3 registros da realidade, junto ao imaginário e ao simbólico. O real do amor é esse encontro de diferenças, porque ao estender a mão ao objeto, a mão que se estende de volta busca um outro objeto. Os objetos que cada um dos lados procura não é o mesmo, mas uma coincidência é possível. O amor realiza um impossível de certa maneira. O amor como uma experiência ambivalente, pobre, mas nem por isso menos inventiva. É estendido no discurso de Sócrates a experiência humana, também compreendida como precária na medida que é mortal, marcada pelo sofrimento, mas também nem por isso sem saída. Para Sócrates, pelas palavras de Platão, o amor é o que nos permite ascender a algum registro do divino, do imortal, nos libertar do sofrimento da passagem do tempo e das agruras. Acham mesmo, continuou ele, que Alceste consentiria em morrer por Admite, ou Aquiles, para vingar Pátroclo, o seguiria na morte, e o mesmo fizesse o nosso Codro para assegurar aos filhos o reino,
sem a certeza de deixarem para trás de si uma memória imortal de suas virtudes, que ainda vive em nós? É a partir de uma palavra usada por Alcibíades no elogio a Sócrates, a galma. Lacan busca demonstrar como a relação de amor e sua conexão com a falta é motivada pela busca de um objeto primordial. Sócrates não sabe o que Alcibíades viu em seu interior, que fosse tão valioso. Platão intuitivamente apontava para o caráter de um não saber que implica a experiência de ser amado. Perguntar por que sou amado e também também perguntar o que o outro quer. Sócrates, em seu discurso, diz que não sabe nada, que nada sabe do amor, senão aquilo que escutou de uma mulher. Dessa maneira, falando do amor, Sócrates faz falar em seu lugar uma mulher. Aqui atingimos o limite do método conhecido por mais ou menos, sim ou não, presença e ausência, conforme nos aponta Lacan. Assim, pode ser colocado um ponto de indagação, tanto para a filosofia quanto para a psicanálise. Se ambas se aproximam na medida que podem ser vistas como uma busca pela verdade. Busca essa que foi motivada por uma falta. O que se pode esperar dessa busca? É o bom funcionamento do sujeito? A pacificação do conflito? Châtel diz que o afeto numa análise é sempre um índice de uma discordância entre o eu-moi e o desejo, entre o que diz o eu-je e o inconsciente. Mas isso não deve ser interpretado. O afeto não deve ser tomado como objeto, mas como índice. Índice. Eu leio também sinal, sintoma, pista, indício. A transferência, a princípio, é um amor idealizado que o analisando acredita sentir pelo analista. Porém, o analista não deve se acreditar destinatário desse amor. Para concluir, podemos dizer que a psicanálise está, desde seu princípio, enganchada no problema da metáfora de amor com sua praxis. Freud, por não se confundir com a posição que lhe é oferecida na transferência como objeto de amor, advertido, pôde inaugurar esse inédito enlace, fundando a psicanálise. Enlace que sustenta um percurso para o amor, sabendo com a transferência de onde ele parte, mas sem garantias quanto ao lugar que seu desejo levará. Foi isso, gente, que eu consegui fazer. Muito bom. Muito bom. Excelente, gostei. Simone, essa passagem da mão está em que página em Lacan? Tá lá no... Eu peguei no... Ah, já não sei mais, mas eu peguei na onde Na eles estavam... mola, Não, na, não na Qual é? metáfora? Alguém que citou para mim, eu fui ler. O Nazar, alguém falou da É outra uma vez. mão que parte do fogo e encontra, que se Mas eu congela não com a outra anotei aqui mão, blá, blá, o blá. lugar, não. Mas É, alguém é falou uma isso na vez passagem bem passada. bonita do Lacan, só que eu não lembro onde está também, não. Eu Lá no citei isso. Seminário 9. Eu acho que é Seminário 9, pode ser Seminário 9? Pode Seminário ser? da Identificação? Não, é nesse seminário mesmo, é na página. É nesse? Alguém seminário 200, falou. na página 225. Ah, Qual tá. Que alguém seminário? falou, mas eu não anotei. Qual seminário? Qual? Seminário O 8 seminário da da transferência. transferência. A 8. Ah, é lá transferência, mesmo. Então é lá mesmo. do próprio. É porque eu citei essa 220. frase. Mas você que falou nessa na vez passada, não foi? Foi, eu acho que foi. Eu citei essa frase há 25 anos, 20 anos, sei lá, um texto sobre transferência. É linda essa frase, é belíssima. Simone, esse Lê texto novamente. poderia compartilhar conosco? Sim, sim, sim. Eu vou botar depois essas páginas de referência que eu não coloquei. Como eu fiz para eu ler, Aham. eu fiz nas minhas anotações. 220 o quê? Que eu estou com o seminário Mas o aqui. Rafael depois me ajuda. 125. Rafael, Aqui qual é a no- página? Aqui no meu, Tereza, na minha anotação tá 225. 225. Isso. Dê uma Porque, olhadinha aqui, porque não estou achando na 225. Não, é porque tem outra edição, tem duas edições esse seminário, Aqui duas não é isso, traduções. não. Deve estar É. na 226, por exemplo, Uhum. viu? Pode ser por aí, está aí, 26, 27, É. 24.
É Não por tá, aí. não. Mas leia novamente, Simone, por favor, essa Mas parte. tá, vou ler aqui. Peraí. Devagar, devagar, com calma. Tá. É que eu falei, eu não sabia se eu tinha escrito tão. Vamos lá. Lacan lança a mão de um mito para dar conta dessa assimetria. Ah, Esta mão que se estende para o fruto, para a rosa, para a chama que se inflama de repente. Seu Isso. gesto de pegar, de atrair, de atiçar, é estreitamente solidário. A maturação do fruto, a beleza da flor, ao flamejar da chama. Mas quando nesse movimento de pegar, de atrair, de atiçar a mão, foi longe o bastante em direção ao objeto, se do fruto, da flor, da chama sai uma mão que se estende ao encontro da mão, que é a de vocês, neste momento é a sua mão que se detém fixa na plenitude fechada do fruto, aberta da flor, na explosão de uma mão em chamas. Então, o que aí se produz é o amor. Uhum. Isso é no capítulo da psique e o complexo de castração? Pois é, sim, é o capítulo. sim. É nesse capítulo? Eu estou aqui com Tá. ele aberto, mas eu não Eu estou vendo também estou ele. procurando, mas não achei. Peraí, gente, eu vou também procurar, tá? Não pode Isso, ser porque ele está na mola do amor, ele está na primeira sessão. Ah, mola do amor. Está na primeira Ah, sessão. A dialética da castração é o segundo, a segunda sessão do seminário está na primeira. então, Eu fui Primeira atrás É. disso sessão. por causa que o Nazar, por causa de, eu acho que foi o Nazar que falou disso. Depois a gente vê qual a página, tá? Vamos seguir aí. Porque é interessante que ele vai retomar no seminário 11, já quando ele formaliza a teoria de Freud, a invenção de Freud, e introduz a questão do desejo do analista, ele vai trabalhar um ponto sobre isso. Ele não coloca nesses termos, mas desse encontro, não é, do desejo do psicanalista e o desejo do sujeito. Não é? Aqui ele vai falar da mola da transferência. Eu fiquei assim muito, eu achei muito assim muito esse discurso do Fedro, né, nas três exemplos que ele dá, eu achei tão que fechou tanto com essas observações do Lacan, assim, para mim fez um sentido tão grande que eu realmente fiquei assim perplexa. Como é que uma coisa falou com a outra, uma coisa escrita tanto, né? há 2000 anos. 2000 anos, né? É assim, um negócio impressionante. Essa questão da mola da transferência, eu sempre lembro assim, Sócrates sabia do desejo de Alcebíades por Agaton. Isso. Sabe do desejo do outro em relação ao outro, né? Sim. Agora, o Simone, Fala. Simone, Estou aqui. essa parte final do que você leu, você já entra mais na clínica, né? Você entra na Sim, aí Chatel. foi alguma coisa que eu peguei da Chatel, né? Que ela Fala mais fala. disso assim. Essa metáfora do amor e da discordância, da disparidade. Fala um pouco disso, não é? E que ela alerta para essa questão da emoção, não é? Daquilo que é índice de sujeito, que deve se esperar na Isso aí escuta, né? eu Não se trouxe. deve intervir, deve guardar, escutar, não é? Colocar em Sim, instância. Eu isso acho eu trouxe até interessante para que vocês mesmo. nesse texto da Chatel, ela tem uma passagem que eu acho que é bastante interessante, que ela diz, né, que o amado, ou melhor, que o amante ele tem,
né? Ele busca algo no amado que ele não tem e que o próprio amado também desconhece. Ele desconhece a natureza daquilo que provoca o amor no amante. E isso é muito interessante, porque isso me parece que recai sobre o que o Lacan fala a propósito do estádio do espelho. É isso que eu ia pedir para você articular, porque eu ia sugerir que aqueles que quisessem assistir aquela aula que você deu em fevereiro do ano passado, no curso, acho que em março Sobre do o ano estádio do passado, no curso de espelho. introdução, Sim. eu peguei o link e vou passar o link, porque é uma aula que você sintetizou com muita clareza o estado do espelho. E a base disso tudo é o estádio do espelho, e também no outro grupo de trabalho, quando fomos trabalhar a destituição subjetiva. Mas Sim. continua falando, Tereza, por favor. Não, porque toda a questão, o que engancha, né, o ínfans no campo da fala e da linguagem lhe é desconhecido. E, por sua vez, esse outro que investe libidinalmente, porque a Chatel ela coloca com muita clareza que em Freud, que Lacan retoma do Freud a questão da libido do eu, né, que ele vai chamar da posição narcísica por excelência, a libido do eu e a libido de objeto. E em Lacan, nós vamos ter o narcisismo, né, que o estádio do espelho é, digamos, a mostração da questão narcísica, do nascimento do imaginário, né, da captura da criança na imagem, e ele vai falar da posição do desejo, da questão do desejo. Então, há uma sobreposição daquilo que Freud havia trabalhado por Lacan, ele sobrepõe. Ele retoma as afirmações freudianas, eu diria, dando um passo a mais, né? E nesse passo a mais, o que é interessante? O Lacan vai introduzir justamente as três instâncias, real, simbólico e imaginário. Ele vai dizer que o imaginário se constitui efetivamente a partir do estado do espelho, mas que uma série de operações se deram antes da captura da criança nessa imagem, que é, na verdade, uma imagem que ele desconhece. A imagem que lhe é oferecida, né? Tu és isso, né? Na verdade, é uma imagem que ele desconhece de si mesmo. Por isso que a gente diz que o sujeito se identifica a isso que é o ideal de eu, que é oferecido pelo outro, e a imagem de si lhe é oculta. O eu ideal lhe é oculto. Ele não tem a imagem de si. Porque essa unidade que lhe é antecipada, ela vem escamotear a experiência que é a dele, que é a de corpo despedaçado, que é a de fragmentada, mas essa unidade ela é ficcional. O problema é que a criança se prende a essa imagem. Ela fica colada a essa imagem. E essa imagem é, digamos, o voto de amor desse outro, o investimento de amor desse outro. E, em resposta, a criança se assujeita a essa imagem, como se a gente pudesse dizer que ela ama a imagem que lhe é dada, né? Que lhe é ofertada. Mas eu não A divisão estou falando Tereza, aqui, não. interessante mesmo esse ponto, porque nesse ponto da Chatel, para além, ali na Constituição do Imaginário, eu acabei ontem, antes de reler, jurando, assim, foi um equívoco, que estava se falando do signo. E aí eu fui atrás. E aí eu vi que poderia ser falado também por essa via, né?
essa fase do estado de espelho em que o signo, para além da imagética, para além de uma ideia, vou botar assim, que uma imagem, que uma imagética pode portar, ele é erotizado. Sim, E essa erotização, ela se dá e vai sendo gravada, vai banhando esse corpo, né? Através dos signos, antes mesmo ali, até aquele primeiro momento que a Chapelle traz da fascinação, né? isso, Lembrando que esse primeiro isso, estágio do espelho se trata do discurso, né? E aí, isso, no transitivismo, é isso. onde é possível começar a elaborar do signo ao significante, Exatamente. Porque o signo justamente é a o que partir da representa algo para alguém, justamente a né? partir Tem valor de algo para sintoma. alguém e a partir da fala, da enunciação. Isso. Então, quando traz de que o afeto é um índice, né, e que não se deve tomá-lo como objeto, é porque na enunciação o analista, de alguma forma, tem que ficar atento ao que circunscreve esse afeto, a esses significantes que ali mostra, ali de alguma maneira vai dando um sinal que por ali há algo da erotização do signo que talvez esteja precisando, esteja sendo atualizado nesse transitivismo, que o transitivismo é atualizado na relação transferencial, Sim, sim, né? sim, Essa operação inconsciente, ela é atualizada na relação transferencial. sim. Eu gostei muito do texto da transferência quando traz a dimensão também do milagre, do milagre. Eu fiquei pensando, o milagre é algo desejado, mas não verdadeiramente esperado. Tanto é que quando acontece, sempre vem a surpresa, né? Então, eu fiquei pensando nisso na relação também e numa diferenciação do agir com o desejo e agir com o amor, né? A Sim. metáfora que ele usa do Aquiles, eu acho que traz muito isso. É, uma outra, eu falei, né, do filme também do Call Me by Your Name, e Uhum. aí a gente vê também três personagens ali muito importantes nisso, né? Tem o Hélio, filho do professor, tem o Oliver, que é um aluno, né, alguém que está sendo formado por esse professor. Hélio e Oliver se apaixonam, né? Tem um momento ali na erotização dos dois em que um substitui, né, o nome pelo outro. Então, eu tomei isso como uma erotização do signo que ocorre ali, né? Um chama o outro de Hélio e o outro de Oliver, e dessa maneira há algo do amor ali, da paixão. Que depois, no final do filme, é justamente só essa dimensão erótica do nome Que filme que é é esse? possível ver. Que filme Call Me é by esse? Your Name, Call Me by Your Name. Ah, esse filme é maravilhoso. E é interessante que o Maravilhoso. Oliver, que é o aluno, ele de alguma Aham. forma segue o caminho de Aquiles. Ele acaba seguindo o caminho do professor. Ele acaba seguindo, né? O final do filme, ele acaba ligando para o Hélio e dizendo que, porque antes disso tem uma conversa em que o pai do Hélio, o professor, de alguma forma confessa para o filho que também teve desejos homoafetivos, mas que ele não se entregou à experimentação. E casou com a mãe do Hélio, ele até pergunta se a mãe dele sabe, ele diz que não, e vive uma relação amorosa, e que, inclusive, o Hélio é fruto dessa relação. E o filme faz questão de mostrar isso, uma relação verdadeiramente amorosa, né, entre esse par. E aí acaba que o Oliver, por quem o Hélio se apaixona, e fazem essa erotização do signo, o Oliver depois liga para o Hélio justamente para dizer que também se casará. Então, de alguma forma, ele segue os passos do mestre, né, digamos assim, numa divisão com a experimentação do que foi o seu desejo, restando somente a troca dos nomes como simbólico disso, como o resto disso, né? Então, essa dimensão erótica que acontece nesse jogo de erotização do signo.
Acho isso muito importante que a Chatel articula na transferência, eu penso, porque ela vai articular isso com o descer no transitivismo Isso. e vai dizer que a única coisa que o analista, de alguma forma, sabe, do ponto de vista do seu desejo intrapessoal, ela até diz que não existe relação, né, entre analista e analisando, que não se trata de uma relação. É que, comparando a Sócrates, e Sócrates, por vários teóricos, era considerado, inclusive, poderia ser considerado um psicótico, eu não duvido, ele não temia a morte, e isso é bem comum dos psicóticos, né? Enfim, eles não temem. Impressionante como eles agem em função de um não temor. E Mas o aí, Sócrates, o que ele não queria abrir mão era da verdade. A é verdade. verdade que ele experimentou até as últimas consequências, né? Ele Que, não abria mão da verdade. que, é, Esse era o ponto. Que que é queriam ali esse. que ele se prestasse, né, a uma posição de farsa, a uma farsa. E ele não topa. Que ele renunciasse a si mesmo, né? Exatamente. Por não temer a morte real. Isso, A Chatel vai articular que o Ele, analista, a ele, diferença ele, do ele, analista para o analisando é porque o analista, a partir do seu desejo intrapessoal, ele inclui o real da morte. Ele exato. inclui a castração. Sócrates não Inclui tinha a medo da castração, castração. exatamente. é Ele isso inclui Exatamente. sem que é ter isso que medo da permite castração, isso é é isso que importante. permite Lacan a dizer que da religião e da psicanálise, não é? Quer É, dizer, a psicanálise triunfa, quer dizer, o psicanalista, né? Quando ele não tem medo da existência da morte real, ele simboliza. Isso. Uma das versões do desejo do analista é a simbolização da existência da morte real. uhum. Continua, por favor. O Foucault traz, né, pensando sobre só de outro dessa semana do sujeito morto, mas enfim, aí eu fui para o Deus está morto. E aí disso eu lembrei que o Foucault traz que a ciência e a teologia matou Deus. E ele também traz que a psicanálise é o saber que traz o sujeito para a cena, né? Isso. E aí eu pensei nessa articulação também com Sócrates, porque se você não abre mão da sua verdade, você não abre mão do sujeito. O sujeito é Isso. extremamente relacionado, é um binômio, sujeito-verdade, Isso. né? Então, eu penso que a transferência possibilita essa relação também hoje no contemporâneo, né? Cernir, trazer de volta para a cena o sujeito, a verdade e o divino, porque Deus está morto mesmo pela ciência. Uhum. Deus está morto mesmo por esses significados, né? Não sei, enfim, foram as considerações da leitura até aqui do texto da Chatel aí, articulando com a Simone, e vamos conversar. Tem uma coisa que eu lembrei, Felipe, com você falando sobre Sócrates. Uma das coisas que eu acho mais interessante que o Lacan aponta é a atopia socrática. Então, ele nunca estava no Sim. lugar que era esperado que ele estivesse, né? E eu acho que isso é muito interessante para a Eu gente pensar queria, na posição do analista, inclusive, né? O analista ele não vai contra a transferência, mas ele aceita, né, ser suporte de alguma maneira para que aquele sujeito ame, né? Coloque nele tente achar nele alguma coisa, né? Ele aceita o lugar, mas não ocupa, né? eu Ele, queria fazer uma questão, eu queria Exatamente. colocar uma questão aí. Sim. Se vocês me permitem, eu li esse texto da Chatel é muito rico, né? É fantástico esse texto. Ele é intrigante e é envolvente, né? Agora, vocês estão lembrados que eu apresentei também nesse grupo um comentário do texto da Colette Soler sobre os fins do amor. Então,
eu lendo os dois textos, eu queria fazer trazer para o grupo uma questão que ficou para mim, que volta à questão da clínica e à questão da metáfora do amor, né? Primeiro, se vocês me permitem, eu queria só fazer uma pequena citação do texto que eu apresentei, que fala assim, que a Soler dizendo, né, o primeiro passo da estratégia do analista é oferecer o semblante de sujeito suposto saber ao amor, produzindo o enamoramento amoroso. Ela está dizendo que, ao oferecer esse semblante, ao não responder ao amor do analisante, o analista produz o enamoramento amoroso. Que esse enamoramento tem uma característica, ela vai dizer, uma especificidade, que, ao oferecer ao analisante a associação livre, que é justamente não responder ao amor, né? O analista lhe indica que disso aí sairá alguma coisa, mas também transforma esse primeiro efeito quando, ao mobilizar a falta a ser inerente à fala, porque a associação livre mobiliza a falta a ser inerente à fala, não? Então, ao fazer isso, ele induz o recurso ao outro, induz a que o analisante busque no outro a resposta, no grande outro, gerando a metáfora do amor que faz do amado um amante. Essa é a passagem da Soler, tá? Que essa manobra do analista gera a metáfora do amor. Agora eu vou ler a passagem da Chatel, que ela fala a mesma, ela falando sobre Sócrates, né? Na página 12. Ela diz assim: Sócrates recusa-se a dar um signo de seu desejo. Tudo o que tu acabas de dizer, de admirável, não é a mim que isso se endereça, é para Gatão que tu dizes. Isso é a fala do Sócrates, né? Sócrates sabe como funciona o amor. E é por essa razão que recusa a amar. É a mesma coisa que ela disse antes, que o analista responde ao amor do analisante, induzindo a associação livre, né? Que o analista também não responde para Soler, o analista também não responde ao amor. Bom, mas aqui tem uma coisa que a Chatel disse que me intrigou. Ela diz assim: visto que ele sabe do que se trata, ele recusa o amor, o analista. Eis aí a posição do analista. Já que ele sabe de que se trata, recusa-se a responder ao amor, ele não ama. Recusa-se a dar em público um sinal, um signo de amante, e permanece o amado. A metáfora do amor não se produz. É essa passagem que me intrigou. A Soler dizendo que o analista, ao não responder a demanda Chatel. de amor, É Chatel. A Chatel. Que ela não sei se vocês estão percebendo a dificuldade que eu estou tendo de compreender, de costurar as duas leituras. Que para Chatel, a metáfora do amor não se produz. E para Soler, sim. Há o enamoramento amoroso. Como é que vocês pensam isso? Emil, quando eu li isso, eu também fiquei com uma dúvida. O que eu pensei, um pouquinho antes disso ou depois, no próprio texto da Chatel, ela fala
da transferência como efeito. Sim. E depois que ela Isso. também traz a questão do transitivismo e dessas atualizações do transitivismo, eu fiquei pensando que, de fato, na transferência analítica, não há uma produção de uma metáfora, ela já está Isso. feita. Ela Exatamente. só é, ela é atualizada. Atualização da realidade do inconsciente. Mas a metáfora do amor, ela já tá dada. O que o analista pode Porque o permitir a sujeito, partir do seu lugar, o sujeito, ele é enamorado dos seus próprios sintomas. Ele está uhum, apaixonado pelo seu sintoma, no sentido de capturado. E eu Mas, acho que por isso a metáfora do amor já está colocada ali, até porque esse sujeito ele está submetido a uma identificação, a um ideal do eu, que lhe causa o seu sintoma. Então, ele Gente, precisa me se curar parece, disso. É isso que eu O que entendo. me- Ele tem parece se que tem a ver curar com a disso. leitura que o sujeito faz da falta, né? Porque Exatamente. a falta já está lá, é constitutiva do sujeito. E Quando ele se veste busca uma a falta com seu análise, fantasma. isso, quando se busca uma análise, de alguma maneira, o percurso de uma análise vai proporcionar que o sujeito, de fato, faça daquela falta uma perda, Isso. né? Isso. Então, é um Com passo rela- a mais, até, para E é além. bacana, Porque, de é fato, a bacana falta já está porque instalada, né? isso, e é bacana porque aqui no texto, um eu vou pouco antes insistir no meu argumento. do que o Cirilo Pega estava o- falando, nessa o- mesma página 12, o Lacan vai dizer que o Sócrates, né, a questão dele é a questão da morte, ele está votado à questão do desejo de morte. E ele vai referir isso ao entre duas mortes. E isso é a posição analítica por excelência. Por que ele está votado a um desejo de morte? Porque ele sabe da castração, da impossibilidade de amar. É isso. O amor, ele é uma ficção. Vamos prestar atenção Ana, na com questão do relação Zé Mário só- Simil. Vamos com prestar relação- atenção na questão do Zé Mário Simil, Então, que é interessante, porque ela bom. aponta, à primeira vista, uma questão paradoxal, Sim. que vai convocar a inadequação entre o que um tem e o que o outro não tem, entre Erastes e Jerônimo, né? Vamos lá, Zé Mário, Será leia que- novamente então, a Eu só sua queria questão. argumentar um pouco mais só, com ô, com Simil, texto. deixa eu só falar em cima da sua pergunta, o que me ocorreu, não estaria aí o engodo da transferência? Sim. Eu acho que é disso Com que se certeza, trata. com certeza. Mas eu queria só, porque eu estou lembrando daquela. Eu fiquei muito impressionado com aquela analista que vocês trouxeram, aquela Clara. A Kruger. Clara Krugler. Fiquei muito impressionado com aquela mulher. E eu fiz uma pergunta a ela sobre essa questão do desejo do analista, que ela não concorda que o desejo do analista seja o produto de um final de análise. E aqui a Colette Soler coloca claramente que não só a transferência ela é produzida pela manobra do analista ao não responder, e há um Pelo desejo do produto. analista. Sim, pois é, mas ele está falando aqui de qual que é porque ela diz que essa não resposta do analista ao amor do analisante A demanda. gera a metáfora do amor e faz do amado um amante. E ela diz assim, que é uma conversão do analisante, que se dá no analisante, que repercute no analista, elevado agora à dignidade de objeto de amor. Percebe? Quando ela diz isso, ela está dizendo
que essa questão da transferência do enamoramento é uma produção do processo analítico. Nesse ponto, há uma divergência de leitura com relação ao Felipe, que diz que isso já está dado. Não, eu acho que não está dado. Esse amor é produzido pela intervenção do analista de alguma maneira. Eu É diria claro, que esse amor é Simil, atualizado, Simil, tem porque a dois... questão é transferencial com a posição fantasmática do sujeito. deixa o Felipe responder, Tereza, porque são duas Simil, respostas. e aí eu penso que aí são dois tempos também. Isso que você está falando, a Chatel também fala que no primeiro tempo da transferência, da análise, o analista vai ser colocado nessa dignidade. De ideal do eu, ela fala, de ideal do eu. Esse é o caminho, esse é um primeiro tempo. Sim. Mas que no final de análise, isso de fato não estará mais lá. Ela até fala, estará em alhures. E quem vai carregar alguma coisa ao sair da análise vai ser o analisando, né? Não é o analista. Eu acho que esse Enfim, lugar então, de grande outro, né? eu acho que ambas podem ter razão se a gente pensa que elas estão falando de tempos distintos de uma análise. Entende? Sim. De tempos lógicos distintos de uma análise. Eu não acho que isso é paradoxal, mas eu penso que são tempos distintos de uma análise e a gente está querendo... Eu fiquei intrigado, viu, Felipe? Eu fiquei intrigado por causa da questão da resposta que a Clara deu à minha pergunta, de que não há uma produção, que o desejo do analista não é produzido. Vamos tomar isso como talvez dificuldade da língua, mas você tem toda a razão. Lacan tem razão, Freud tem razão, Chatel tem razão, Colette é produzido, é passar ao ato analítico, é produzido. Sim. É uma produção que leva ao passe, que leva à possibilidade do passe. É isso. Você tem toda a razão. Isso no desejo do analista. Zé Mário, a gente estudou isso 2 anos, não é? Ao sábado aqui embaixo, 2 anos num cartel antigo. Não é? Não precisa nem porque senão nos leva a pensar, deixa bem, porque senão nos leva a pensar que as coisas são dadas. Não é assim. A experiência da análise é uma produção. A análise é um artefato. O dispositivo analítico é um artefato. Eu não quis dizer que as coisas são dadas, Simil. Eu não quis dizer que as coisas são dadas, mas de que o analisando chega com uma metáfora, isso eu penso que ele chega, e vai ser atualizada. E aí o analista vai saber como produzir isso. E tem especificidade daquele analisando, que no final de análise tem o desejo de ocupar o lugar de analista. Que aí é outra coisa também. Mas a metáfora pertinente no análise é a metáfora do enamoramento que se dá. A metáfora é produzida pela intervenção do analista e para onde o analisante sai da demanda de amor, né? Do amado, e se coloca como amante. Para amante. Se coloca como amante, coloca o analista no lugar... Sai do objeto do amor para o objeto de desejo. É o que entra essa mutação. E desejo, quando fala desejo, é falta, é ânsia. Que você, quando fala da associação livre, leva ao movimento da falta, da ânsia, eu diria talvez que a ânsia, né, ela leva à possibilidade da associação livre. Sim. Nós só associamos em função. Um recorte rápido. Essa semana, eu escuto uma pessoa que é especialista em metáfora na Federal Fluminense. Sim. E aí ela é da linguística. E aí ela... Eu nunca pergunto tudo bem. É muito difícil. Salvo engano que eu acho hipócrita isso. Eu sempre pergunto como vai. Tudo bem, você não quer saber de nada, né? E aí ela começou a sessão assim, oi, como vai?
a gente já começou numa metáfora, né? Que o como vai já é metafórico, trazendo essa dimensão da linguagem, dos significantes. Você perguntar como alguém vai, eu tinha pensado por aí, não tinha ido tão longe, mas ela me devolveu isso. Então, eu penso que isso, e eu acho isso assim, eu acho que isso está presente o tempo todo, porque o sujeito se organiza como metáfora, o signo. Não, não, Sim. não há, enfim, eu penso por aí. Mas é mesmo, então por isso que eu pergunto como vai. Esse tudo bem, não, não, Na época que você leu esse texto para gente, eu tinha feito uma indicação que eu acho que é legal a gente retomar, assim, que é um trecho do seminário que Lacan exemplifica o que acontece num processo de análise ipsis literis, respondendo essas questões. Ele está na segunda parte do seminário, não está na Mola do Amor, mas Lacan vai fazer está na página 235, que Lacan vai falar do processo de análise, do processo de transferência como um jogo de bridge, um jogo de carta. E daí ele descreve exatamente o que ocorre na transferência no âmbito da disparidade subjetiva, que é isso que a gente está discutindo, né? Que é o quê? Que no eixo imaginário existe um par, existe uma igualdade, e no eixo simbólico existe uma desigualdade. Não existe par no eixo simbólico. Então, quando o analista não responde dessa posição, não responde com a sua subjetividade, no momento da análise, acontece um esvaziamento de sentido imaginário, que era o que a gente estava falando agora sobre o narcisismo em estado de espelho, né? Então, aquele eixo S, né, eixo do esquema S, que acontece um esvaziamento de sentido a qual o sujeito está preso no eixo imaginário, que é a questão do neurótico, né? Sim. A identificação com o desejo do outro. Eu acho que isso exemplifica muito bem. Está na página 235. Não sei se de repente a gente retoma no próximo encontro, a gente pode falar sobre isso, se vocês acharem pertinente. Quando ela fala da não reciprocidade do amor, não é isso? Exatamente, exatamente. Da parte A metáfora já está colocada no sujeito, porque o que ele busca no grande outro é o que ele entendeu da sua própria falta. E daí, eu vou até arriscar uma coisa aqui que eu não ia falar, estava segurando para falar, porque ia perguntar para a Tereza depois, porque é uma leitura minha, não é do Lacan. Quando a gente, mas assim, vou expor porque na minha cabeça faz sentido, eu venho pensando sobre isso e tem feito sentido ainda assim. Mas quando eu penso nessa questão da metáfora do amor, né, o momento em que o amante que o amado se torna amante, a primeira coisa que me remete é o segundo tempo do Édipo, em que a pessoa, e daí assim, eu acho que tem uma total ligação nisso. Quando a pessoa está em análise, né, essa metáfora ela já está nele, ela busca no grande outro aquilo que ela entendeu da sua própria falta. E quando o analista não responde com a sua subjetividade, né, ela se depara com o quê? Com a identificação do significante, né, a identificação narcísica. E daí existe um estranhamento, existe um deslizamento disso. Só não está presente, Rafael. só na psicose é que não está presente. Perfeito. Exatamente isso que eu ia perguntar, porque isso me remete naturalmente às estruturas que têm a castração simbólica afirmada, né? Então valeria para neurose, valeria para perversão. Porque se a gente pega aquela escrita da metáfora paterna do Lacan, é isso, não é, que vai introduzir o X, não é? O significado, a falta, e remeter o nome do pai ao inconsciente. Eu vou recortar esse... A propósito dessa questão da psicose que você falou aí, Nazar, e a relação do psicótico com a morte, a minha experiência com um paciente que eu acompanho há muitos anos é que há uma indiferença com relação à questão da morte. Há uma indiferença. Boa essa palavra, é boa. É uma indiferença. Fora das preocupações da morte. do dia a dia. A questão da morte está fora do discurso dele. Aliás, não tem nem discurso. Aliás, o esquizofrênico, né? Ele está fora do discurso. Então, para se levar em conta a questão da morte, há que se estar dentro do discurso. Vocês concordam? Eu concordo também que os psicóticos estão mais inclusos no discurso. Teve, de fato, um discurso muito grande que os fora-cluiu.
Hoje eu acho que isso tem coisas novas, justamente porque eles estão mais o discurso está de alguma forma, eles estão se fazendo incluir também, né? Uma vez eu falei no cartel, teve um rapaz em surto que eu fui atrás dele aqui na rua, aí ele virou para mim no meio da rua, quantos assassinatos meus você quer tratar? Eu não quero mais falar sobre isso. Virou, continuou andando, eu fui. Vamos falar dos seus vários assassinatos, das suas várias mortes, enfim, mas vamos lá. Você acabou operando, como a Chatel falou, nesse lugar do eu do sujeito, né? Diferente, é uma outra posição mesmo, é uma outra, é uma outra transferência. Quando vocês É uma falam outra dessa. posição na transferência. Quando Diga, vocês falam Simone. disso, do virar o amante, é exatamente isso que ele falou. É mesmo um movimento, né? É buscar alguma coisa para além, né? De outro lugar, uma posição que passa de passiva, né? De ser amado para desejante, para ativo. Vejam que Lacan, ele, quando vai pegar o banquete, né, retomar o banquete, que ele vai dizer no 11, né? A transferência já estava perfeitamente teorizada antes de Freud, está no banquete de Platão. Mas essa atopia, esse deslocamento de Sócrates, quando Alcibiades dirige a ele, não é? Uma situação transferencial, querendo um signo, uma resposta, e aí nós vamos estudar depois a questão do objeto, do agálma, do ex-voto. Isso está em Freud, quando Freud introduz a situação analítica, a associação livre e a regra fundamental. Em 1893 ou 1893, numa sessão com Emile von N. Emile von N, aquela das zoopsias, não é? Que ele vai, toca ela e pede para ela dizer isso, aí ela bate e grita e diz: pare de me perguntar de onde vem isso ou aquilo, deixa eu falar aquilo que eu tenho a falar, que os autores colocam como ali é a base do sujeito suposto saber. E aí o Freud se desloca, sai da posição médica e introduz o discurso analítico. E quando Sócrates se desloca, diz: não é a mim, é a Gatão. E o analista vai trabalhar cada vez mais na sua análise, supervisão, na sua prática, na medida em que ele, para se tornar analista, passa por um processo de análise. Mas diga, Simone. Não, isso, essa pergunta, né? Que no final não é a pergunta, que é o que o outro vê em mim, na verdade, né? É o que o outro quer de mim, né? Não é, Sim. essa. E aquela também, A aquela. questão do desejo, né? Exatamente, é muito interessante. E esse milagre, né? Essa coisa do milagre, é muito bonito isso. Então, essa Agora, eu passagem tinha do uma milagre é interessante porque é o seguinte, Fala. quando eu li a primeira vez essa questão da mão que se estende, eu li automaticamente isso como um desejo do outro. E eu não conhecia essa passagem, Nazar, do Seminário 11, que ele fala do desejo do analista. Faz total sentido, né, uma coisa com a outra. Não, e é muito bonito isso, porque você fica. Porque, Eu dei uma viajada ali. Eu dei uma porque, viajada. porque no 11 ele diz: por trás do amor dito de transferência, o que há é o encontro do desejo do analista com o desejo do sujeito com o desejo do analista, que é uma interpretação que ele dá, inclusive, de que Freud teria salvado Breuer, né, naquela situação com Ana O, na questão da tal da pseudociese, a gravidez psicológica, que o Breuer desejava a Berta, né? Berta no sentido de Berta Pappenheim, não é a Berta, não. Berta Pappenheim, a tal da Ana O. Agora, Por essa trás questão Eu queria da...
Felipe, eu tinha uma expectativa de que você introduzisse hoje novamente, falando em metáfora, né? A questão do rio. Você falou até ontem, né? Da análise como um rio, né? Que corre, né? A Chatel fala que a transferência é o rio da psicanálise. Ela fala do mar, as águas do mar. E aí, eu tô querendo... Não é essa passagem, não é essa passagem, é outra, Zé Mário, é outra. Ela fala que a transferência é o rio da psicanálise. Depois ela vai falar a metade, vai falar do objeto do desejo e o objeto do amor. É outra. São duas passagens. Nazaré, é o mesmo texto. É o mesmo texto, eu estou falando duas passagens do texto. Sim. Mas veja bem, mas o que eu queria é articular os dois, a ideia da metáfora do rio com a belíssima metáfora que ela traz, que ela diz assim, que o objeto do desejo emerge das águas do mar do amor. Achei isso lindo. Isso é de Lacan. Isso é Lacan, viu? Ela articula, na verdade, ela fala do rio no sentido do movimento, acho que de uma fruição, e desse mesmo filme, o Call Me By Your Name, desse mesmo filme, do Call Me By Your Name, voltou, vocês estão me ouvindo? Aqui entrou uma ligação, não sei se cortar, tá bem, perdão. Ele traz o paradoxo disso do rio, que o rio ele é o rio porque você nunca entra no mesmo rio, a princípio, duas vezes. Ao mesmo tempo, ele só é rio porque tem esse movimento. Esse é o paradoxo do rio. E eu achei curioso que a Chatel também fala da transferência como rio, né? Sim. Se não for você nunca está no mesmo lugar, pode até falar de novo dessa destituição subjetiva, dessa simetria. Você nunca está no mesmo lugar, porque é esse movimento constante, mas é justamente por isso que tem um efeito de rio. Você pode nomear rio, porque senão vira outra coisa, açude, represa, lago. O mar é cheio de rios, né? Tem rios marítimos, enfim, gostei. Então, E deixa eu tem pegar ilhas em rios também, tem ilhas. Legal, esse Ela vai gancho. falar disso do mar olhando de cima, né? Imagina um drone, um satélite, é essa metáfora que ela faz das águas do amor. Hoje a gente tem drone, tem satélite, consegue até ver melhor isso. Aí você pega o mar, naquela imensidão, e aí você vê a ilha no meio das águas. A uma certa distância. Ela vai parecer, na verdade, nessa perspectiva, um furo naquele todo, né? Um opaco, Exatamente. um velamento E aí mesmo, que ela uma coloca o falta. objeto de desejo. E aí que ela coloca, inclusive, a mudança da relação amorosa para a relação de desejo. A passagem do amor ao desejo. Posso fazer uma pergunta? Ana, claro. Não, porque sempre me fez muita questão, muita dificuldade, né, da transferência como abertura e fechamento no inconsciente, né, aí a atualização da realidade consciente, ao mesmo tempo abertura e fechamento, né, que é esse que Lacan fala, né, da transferência. E agora vocês falando e do estádio do espelho, né, e dessa resposta que a criança dá, na verdade, à demanda deste outro como por objeto, e dessa erotização, né, que o Felipe falou, e agora o Felipe falando deste rio e que ele nunca é o mesmo, e aí eu achei que dá para articular com essa atualização da realidade inconsciente. Daí eu queria que alguém tivesse um discurso mais coeso, né, porque isso aqui está assim, só uns flashes, mas que eu achei, porque eu falava que, perdão da palavra, que porra é essa, né, de abertura e fechamento, e ao mesmo tempo atualização dessa realidade inconsciente. Parece que agora surgiu uma certa luz, mas não seria muito bom que vocês que estão mais... Ana, é interessante você falar justamente fechamento, né, e significante, porque no próprio texto da Chatel, ela fala que, né, o amor não é a causa do fechamento, é o seu efeito. Efeito, exatamente. Então, quando eu falo que a metáfora já está feita, ela não está dada, ela já está feita, eu acho que é justamente isso.
quando o sujeito chega, né, um sujeito suposto, sujeito significa, a Chatel fala isso lá nas respostas desse texto, né? Sujeito é sempre suposição, né? Ele não é uma substância. Então, quando a pessoa vem e esse sujeito, de E o alguma saber forma, também é suposto, suposto. Se o sujeito é é, suposto, o saber é o suposto. saber também. Então, assim, eu penso que é um pouco isso. Ele chega com esse efeito do fechamento do inconsciente, e na transferência seria possível justamente isso, junto com por essa atualização. É o que eu consegui articular aqui. Essa abertura e um fechamento depois também, de novo, né? Quando se encerra. Mas eu penso que é isso, talvez, a situação analítica, né? No final do texto, a Chatel, ela faz questão, ela fala em uma transferência, ela fala, digo, numa situação analítica. E ela faz questão, né, de renomear isso. Que eu acho que é isso, a transferência ela é uma situação também. Ela é uma situação, ela é também suposta, assim como o sujeito, assim como o saber. Ela vai dizer lá no final do texto que o sujeito suposto saber é forçoso. Isso é forçoso, ela fala. É uma suposição forçosa. E ela faz questão de repetir isso. Está lá no final do texto, quando ela já está respondendo as perguntas. Você Né? acha, Felipe, você acha que dá para pensar no inconsciente, né, lacaniano, né, obviamente, como algo de não realizado, né, e não realizado na linguagem, e que essa atualização, essa abertura e fechamento seria quando atualiza ali naquela onde tinha uma Sim, inhância, alguma coisa acontece, e se sim. abre outra e outra e outra? Dá para pensar? O inconsciente só se abre para fechar, não é? Tem que levar em conta. E levar em conta o conceito de significante, porque Lacan vai. Há um texto muito bom no Dizer que trabalha a diferença fala significante lacaniano e representação freudiana. Não é? Ótimo. Manda para a gente no grupo, Zara. E Eu outra, vou onde que pegar. a gente compra esse dizer? Porque vai na Amazon, tem pouquíssimos volumes assim. Tá, Esses, essas, re- falar é- com o essas Felipe, revistas sabe? dizer, para comprar, eu acho que não tem muitas mesmo. E as que estão acabando é o que a gente tem publicado no site da escola. A gente realmente digitalizou, a publicação fez isso, Natália, na Secretaria da Publicação, fez isso. Não sou mais Não foi não, hein? você, não? Não, não, Fui mas você eu, mas a outra... começou. Quando na Secretaria de Publicação, a Natália fez isso a e Dizer 2, eu acho que trabalho só digitalizado agora. só digitalizada, por isso que eu mandei o Mas link. ela é Então bem tem pequenininha, dá acesso. para xerocar. Dá para imprimir e fazer uma, sabe? Eu vou mandar aqui o link de todas as publicações da página direto da Escola Lacaniana, que tem todas as publicações. Aí tem a de revista Dizer 2, 0 e 1. As outras, eu acho que ou não foram digitalizadas ou deve ter ainda alguma edição, talvez, não sei. Mas vou mandar aqui, que aí O vocês têm Alexandre tem, acesso a gente, esses de textos. todas. Olha só, Tá. Felipe, deixa eu fazer um comentário. Você falou da situação analítica. O Lacan, essa é uma fala do Lacan, né? Ele fala que se há uma situação analítica, essa é a mais falsa possível. Uhum. Justamente porque o tiro sempre sai pela culatra, né? Então, se o analisando demanda ali do analista, o analista aponta para o inconsciente do analisando, né? Nesse sentido que eu quis dizer que o tiro sai pela culatra. Sim. Eu queria colocar uma questão para Eu vocês. quero colocar uma questão, eu estou com a mãozinha Interessante levantada. culatra, né, gente? Vamos O lá. tiro sai pelo furo, né? Eu gostaria de falar. É Então, possível? Tereza, Sim, Tereza. Sim, Tereza. A minha mãozinha está levantada antes de você, Simil. Espera um pouquinho, por tá bom, favor. tudo bem. Então, a gente está falando aqui sobre a transferência, mas nós não falamos. Bom, a gente pode até dizer que a gente falou de forma lateralizada,
da questão da transferência originária, porque a transferência originária, que é um termo muito importante, tem a ver com essa transferência de saber, né? Com a questão do saber, que é aqui o ínfans atribui, tem a ver com o juízo de atribuição, que o ínfans atribui a esse nebemente, esse outro, porque esse complexo do ínfans com o outro, esse outro real, constitui aí um lugar de saber. A transferência originária eu entendo como aquilo que diz respeito ao resultado da constituição da fantasia originária, que é essa fantasia a qual o sujeito jamais terá acesso, que diz respeito à posição que ele ocupa lá no desejo desse outro. Porque justamente o desejo do outro não tem inscrição. Então, voltando a uma questão que tinha sido levantada pelo Felipe, de que a metáfora já está lá, o amor, né, que se estabelece aí na carência do saber, porque há uma carência de saber, é o amor quem vem, digamos, em Suplência. em suplência, justamente, a essa carência de saber, diz respeito à transferência originária. E a transferência e análise só é possível porque, na passagem das entrevistas preliminares para o início da análise, o estabelecimento dos lugares da análise, justamente isso se apresenta para esse sujeito. Há aí uma repetição. A transferência não é a repetição, a gente fica repetindo isso igual papagaio. Entretanto, como a própria Chatel trata do texto, não é a repetição de algo que teria acontecido, é o do impossível de dizer, que se apresenta aí para o sujeito. Essa repetição diz respeito àquilo que funda a transferência analítica a partir dessa transferência originária. Por isso que a metáfora já estava lá. E esse amor é dirigido ao significante paterno. Exatamente, né? Exatamente. E é o que retorna no final da análise, sim. E nesse ponto eu discordo da Clara. Prescindir. A possibilidade do sujeito produzir pela angústia, né? Porque ali, ao final da análise, há o surgimento efetivamente da angústia, que o Lacan trabalha no próprio seminário da transferência, quando ele fala, ao final do seminário, da verságon do analista, né? Que o analista recusa sua verságon ao analisando. Ele recusa o quê? Sua angústia. Porém, essa angústia, ela é aquilo que se transmuta em entusiasmo, e a possibilidade desse que terminou sua análise se vê nesse impulso da transmissão. Ele vai transmitir o quê? Ele vai transmitir o impossível de dizer. Ele não vai transmitir um enunciado, ele não vai transmitir um ensino teórico, pura e simplesmente. Ele vai, teoricamente, né, tentar dizer sobre a sua experiência com o real. E, evidentemente, isso implica em enunciados, mas ele extrai do enunciado o que é ensino e transmissão, essa extração dos enunciados possíveis de uma enunciação própria, que eu nomeio de estilo, o estilo de dizer daquele analista sobre a sua relação com a teoria, né? Não só a teoria estabelecida por Freud e Lacan, mas a teoria da sua própria análise. Eu acho isso importante. Você poderia escrever isso depois, porque está muito claro, não é? Está muito claro isso que você falou. Escrever. Tereza, é isso que quando a Chatel fala que o afeto não pode ser tomado como objeto? Isso. E não deve ser interpretado?
Isso. Sim, sim. Para o cara produzir alguma coisa a partir disso. Exatamente, exatamente. Porque senão a gente fica num jogo de espelhos, do sentido, né? Sim, sim. Fala lá, José Mário, você estava querendo falar. Eu só queria confirmar aí aquilo que você falou, citando uma passagem do texto da Soler, que eu anotei, que ela diz assim, que a transferência não é a repetição, mas conduz a ela. E ela fala dessa repetição no sentido de, citando Lacan do Aturdito, ele diz assim, Isso. em nossa prática do dizer, a repetição não fica entregue a si mesma, pois Isso. essa prática a condiciona. Exato. E a repetição que ela está falando aqui é a repetição da Ananke, da grande necessidade, daquilo que não para de se escrever. Isso. É algo que está nas nossas vísceras subjetivas. Se é que é possível falar assim. Porque Algo que está se a nas gente nossas fosse vísceras. pensar numa abolição completa de transferência, o que a gente está fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui? Era isso que eu queria perguntar. O que é que você pensa? Se a transferência está sendo lida, se o amor está sendo lido como uma metáfora, e a transferência, e a transferência também, como é que fica, no caso do final de análise, quando a transferência cai, digamos, quando ela se desfaz? Quer dizer, eu acho que ela é a metáfora se transmutada desfaz. para a própria psicanálise, a interrogação sobre a psicanálise. Eu não acredito. Você desfaz o laço transferencial, né, com o seu analista, mas você não vira mestre zen. Você não vai meditar lá na montanha. Você assume um compromisso. Olha que interessante que está me ocorrendo agora. Você assume um compromisso impossível de levar até o fim, que é o de tentar transmitir aquilo que lhe adveio da sua experiência, teorizando essa experiência. Isso é da ordem do impossível de dizer, mas há essa insistência, daí a angústia transmutada em entusiasmo. Eu não estou conseguindo levantar a mãozinha aqui, Tereza, mas eu lembrei de um texto seu que eu acho que está no Dizer 2, que é essa passagem da transferência. Oi? A passagem do amor de transferência para a transferência de trabalho. Eu acho que fala um pouco sobre o destino aí desse amor. Eu não estava ali naquele texto, que eu não me lembro exatamente, mas eu me lembro do texto, sim, mas não o conteúdo como um todo. Eu acho que eu não estava na posição que eu estou agora. Esse texto é muito antigo. É bacana, inclusive, de pensar isso. Eu vou até tentar reler esse texto, porque a gente, às vezes, como é que eu posso dizer? A gente antevê alguma coisa em certos momentos da análise que só depois você vai poder capturar, né, aquilo que você disse sem saber. Né? É muito legal isso. Obrigada, Rosângela. Bom, ontem a gente terminou justamente falando sobre tentar o impossível, hoje de novo. Eu acho que é isso, Tereza, que a gente está fazendo aqui, mas, enfim, isso faz mola para esses quando vocês poucos aqui. Falam do... Phil, quando vocês falam... A Tereza falou agora, não sei se foi a Tereza, alguém falou aí do analista sobrar, cair no final da análise. Aquela história do resto, do dejeto, está na minha cabeça. O que é exatamente isso de cair? Porque aí veio para mim a nossa sessão clínica, esses significantes
se Ô, relacionar. Simone, eu entendo que ao final da análise, né, há o descer e a dessubjetivação, concorda? O que você tem aí? Você tem o sujeito do inconsciente, pela primeira vez aparece de fato se mostra na sua divisão. Se ele se mostra na sua divisão, o que é aquela barra do S barrado? É o objeto. Então, é o único momento onde ele equivale ao objeto que passa a ser a causa do desejo. E por isso você não tem dois analistas, você só tem um. Nasce aí, eu entendo que se dá essa passagem de analisando a analista. Você é, antes de tudo, analista do seu próprio sintoma. Né? Porque você dá uma interpretação que você não recebeu de lugar algum. Você produz alguma coisa num lugar onde não tinha nada. A Natália está com a mãozinha levantada. Quero falar, estou aqui escutando vocês, a gente fala no final da análise, e de como o sujeito se relaciona. Vocês estão me ouvindo bem? Está ruim, está ruim. Está tudo. Está meio tremido. Melhorou? Melhorou. Agora está ótimo. Melhorou muito. Ótimo. A gente fala do final de análise relacionado à causa analítica, muitas vezes, né? Mas me veio aqui que no final de análise o sujeito ele passa a se relacionar diferente com todas as pessoas, né? É o que de alguma maneira. É o que se espera, exatamente. Nem sempre isso não acontece. Muito que a gente vê, mas é o que se espera, né? Então é interessante pensar que isso vai mexer com a vida do sujeito toda, né? Não só o analista vai cair, mas é essa figura outra, né? E às vezes enorme que a gente tem dentro de nós, né? Natália, eu falei de um tom de brincadeira, nem sempre isso acontece, mas a gente não pode esquecer que a gente não elimina completamente, né? A questão narcísica, há um núcleo do narcisismo que você não tem como eliminar e que diz respeito, né, ao narcisismo primário. Isso resta. O problema é como o sujeito instrumentaliza. Deveríamos ficar advertidos, né? Deveríamos estar advertidos. Exato, exato. Isso é que faz a diferença. Então, você muitas vezes vai escutar alguém dizer assim, como assim? Essa criatura terminou a análise? Como assim? Mas tem isso. Tem uns que são mais sensíveis, né, a esse ponto, e outros que consistem mais, eu diria, nesse ponto desse narcisismo primário, que diz respeito ao ponto da Constituição. É isso que eu estava falando logo no início, da fantasia originária. O que eu sou no olhar desse outro? Você pode decidir alguma coisa, mas há algo que resta. E é isso que te move, por exemplo, aquela frase do Lacan, eu não cesso de passar o passe, eu estou entendendo que ele está falando disso. Ele tem que voltar a esse ponto, entende? A coisa não se esgota. O inconsciente não se esgota no que você pode dar de resposta. A posição fantasmática que você tinha, que você supõe, evidentemente, porque é ficção, lá do lado do outro. Não se esgota por quê? Porque há um real que você não consegue simbolizar. Essa é a minha leitura. Tá? Adorei o que você falou. A Chatel traz no final do texto que o objeto é ineliminável. Não tem como eliminar o objeto. Gente, não tem como, mas tem como estar advertido. Sim. O que fazer com isso? Tem como falar assim, olha o fantasma vindo. Você falou uma coisa, Tereza, eu pensei em seguida. O que eu sou no olhar desse outro, já que eu não sou o outro, que é a primeira. Exato.
É o Exato. primeiro desamparo. Muito bom. Já que eu não sou o outro, o que eu sou no olhar desse outro, né? Enfim. Isso. Vamos para a próxima, gente. Bom final de semana. Um abraço. Tchau. Bom. Tchau. José Nazar, vou receber